Solta o som, DJ! Fala aí! Nós somos a galera do Como Dizia Minha Avó, o podcast que traz mais conhecimento de uma forma bem diferenciada. E tem início agora o nosso terceiro episódio. E atenção, crianças, jovens e jovens com um pouquinho mais de experiência para a apresentação dos integrantes da nossa equipe. Na minha esquerda, tenho Pablo Juan. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras cinzas da vida. Quando você fala de jovens com um pouquinho mais de experiência, eu lembro do Lorde, o grande George Clayton, que é o jovem mais experiente que eu conheço. Tamo junto, meu amigo. E aí, Textor, bora bater um papo aí sobre a arte da escutatória? Bora! E na minha direita eu tenho Mr. Clayton. E aí, galera, beleza? Fico muito lisonjeado pelos elogios. Muito agradecido. E no centro eu, Rodrigo Textor. Cara, Clayton, você lembra dessa apresentação? Agora me lembrou a zebrinha, aquela do Fantástico, lembra? Coluna do meio. Coluna 1, coluna 2. Coluna do meio. Do Léo Batista lá no Fantástico. Cara, é sacanagem. Bom, quem tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar um like, isso ajuda e muito a continuarmos o nosso trabalho. E também ativem lá o sininho, para sempre avisar vocês quando a gente postar novos episódios. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse nosso projeto e sobre a gente, é só acessar o Instagram lá, Como Dizia Minha Vó, oficial. É vó, não é avó. E assinem também lá no Spotify, iTunes e Google Podcast. Acessem lá e curtam-nos. E aí? Vamos lá então? Bora. Alguém tem mais alguma coisa aí pra comentar? Ô, Pablo. O Pablo tá meio bravo, porque toda vez que a gente começa a gravar, que ele fala que eu vou lá e multo ele. Textor, Pitágoras diria pra você, se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Poeta, tá poeta hoje. Então, no episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre a arte de ouvir e a arte da escutatória. Aí, em conversa essa semana, a gente achou que ainda cabia mais um pouco sobre esse assunto. Então a gente resolveu dar uma continuidade e trazer um pouco mais sobre a arte de ouvir. É que a gente resolveu trazer esse tema porque todo mundo acha que sabe ouvir, né? Que ouvir é um negócio simples. Desliga o alarme do seu celular, por favor. É por isso que eu te multo. Vai lá, Cleiton. Então, que a gente acha que ouvir é simples, né? Uma coisa fácil, tal, é só parar, ficar ali fazendo de conta que tá ouvindo uma pessoa e, na verdade, não é esse o fundamento da escuta, a arte da escutatória, né? A prática de ouvir, saber ouvir as pessoas, ela é uma prática árdua. E a gente pensa que sabe fazer isso o tempo todo e, na verdade, a gente não sabe, né? A gente comete vários erros nessa nossa tentativa de ouvir as pessoas, né? Por exemplo, tinha dois amigos conversando e aí um dos amigos diz pro outro que teve uma discussão com a mãe e aí quando o cara termina, o outro vem e fala que teve uma situação que ele também brigou com a mãe dele. É um exemplo típico que você pode pesquisar na internet, você vai ver que acha de monte, assim. E aí a pergunta que vem com isso é a seguinte: o segundo amigo, ele tava ouvindo o primeiro? Não, ele não tava. Ele só usou o gancho da história do primeiro para passar a ser o interlocutor da conversa, né? Então ele não tava ouvindo ninguém. E a gente faz isso diariamente, a gente faz isso a todo momento. E aí vem aquela coisa assim, então eu não sei ouvir. Partindo desse princípio que se eu tô falando a mesma coisa que o outro, eu não sei ouvir. Não, infelizmente a gente não sabe. A gente comete esses erros o tempo todo. E tem outras coisas mais frequentes que a gente também faz, né? Por exemplo,
Quando alguém vem te contar alguma coisa e a pessoa vai e muda totalmente de assunto. Por exemplo, ontem eu fui ao cinema, e como é que foi lá no trabalho? A pessoa não tá nem, ela não presta atenção no que você está falando, ela não deu foco naquilo que você estava dizendo naquele momento. Isso é uma situação que acontece muito também. Um outro ponto que as pessoas cometem de erro na arte de escutar é a diminuição do que o outro está dizendo. Ou a pessoa está contando uma situação para ela, uma situação que para ela é importante, porque ela está te contando, além de ela ser um fato importante para ela te considera uma pessoa importante para ouvir aquele fato. E você pega e simplesmente começa a diminuir aquela situação, você começa a diminuir a dor daquela pessoa como se não fosse nada, né? Sendo que você não sabe o tamanho da dor que ela está sentindo naquele momento, né? Ou o tamanho da alegria. Então a gente tende a deixar o nosso ego tomar conta, assim, e tentar diminuir o que o outro tá falando. Um outro erro que a gente comete muito também, um outro exemplo, que eu trouxe até um dia, foi assim, por exemplo, eu briguei com a minha mãe, e aí tô contando isso pro Textor ou pro Pablo, e aí um deles vira e falou assim, se fosse comigo eu não falaria mais com ela. Então ele tá querendo dizer, a pessoa tá colocando a opinião dela sobre o assunto. Ela tá dizendo como ela agiria naquela situação. Isso também é um erro que a gente comete muito quando a gente está conversando, quando a gente está escutando outras pessoas, né? E nesses exemplos, né, a gente pode ver que a primeira pessoa ela não foi ouvida porque a outra pessoa ela quis ser parte da história, ela quer fazer parte daquela situação. Na verdade, ela tá deixando o ego dela tomar conta e querer tomar a frente da conversa do outro. Por esses exemplos, né, por isso dessa briga com o ego, dessa questão toda, a gente vê que escutar, a arte da escutatória, ela é um processo que despende uma atenção muito grande da gente. Quando a gente está falando disso, o que acontece? Eu estou contando sobre uma situação, então a gente não pode intervir na parte da outra pessoa. A gente tem que compartilhar, conversar com outra pessoa sem interferir no que ela está dizendo, né? A gente tem que participar da conversa dela. E não colocar os nossos pontos de vista, porque quando a gente coloca o nosso ponto de vista de uma maneira, como um exemplo anterior que eu disse, então se fosse comigo eu não falaria mais com tal pessoa, ou então eu iria lá e quebraria a cara dela e tal. Isso aí, quando você está agindo dessa maneira, você está dizendo como você vê aquela situação e como você agiria. E você não é outra pessoa, você é você. A outra pessoa ela tem um outro tipo de atitude, ela tem um outro modo de tratar aquela situação. Então é totalmente diferente do seu ponto de vista. Aí você vai falar assim, então eu não posso dar meu ponto de vista. É claro que você pode dar seu ponto de vista, né? Mas isso não quer dizer que a pessoa vai agir ou vai falar daquele modo. Mesmo porque, como eu falei anteriormente, aquela pessoa não é você, né? Cada um age da sua maneira. Você pode dar a sua opinião, né? Mas não impor a sua opinião. E Clarice Lispector diria, né? Amigo é aquele com o qual se pode compartilhar o silêncio, como se partilha a palavra. Eu acho muito bacana quando a gente tá falando sobre esse tema, porque de fato hoje em dia ninguém ouve ninguém. Você tá numa conversa, você tá falando, cara, esse ano eu tô pensando em ir pra Europa, eu nunca fui. A pessoa fala, eu fui 3 vezes. Inclusive Paris e não sei o que lá. Então, foi a mesma coisa esse final de semana. Eu e o Cleiton, a gente foi almoçar na casa de um amigo. Ei! O amigo de vocês é o mesmo que o meu. Por que eu não fui convidado? Você tava viajando, filhão. Você não quer ir pra Santa Catarina? Então. Mozão, culpa sua. Então, e aí a gente tava almoçando lá, e aí ele vai e fala assim, eu gosto de Mozart. Aí eu olhei e disse assim, e eu gosto de Bach. Assim que eu falei, eu olhei pro Cleiton e disse, olha que droga, hein, meu? E o bacana disso aí, desse exemplo que você deu, Texor, é que mostra que, mesmo a gente falando sobre o assunto, a gente conversando muito sobre esse ponto, a gente também comete erro. A gente não é perfeito, ainda bem. Quando a gente tá falando desses erros, quando a gente tá falando dessas situações, assim, o que a gente pode fazer para melhorar nessa arte de conseguir ouvir o outro, conseguir escutar o outro? Isso que o Pablo disse também, da gente não ouve, as pessoas não ouvem mais as outras pessoas, né? Antigamente, na época dos nossos avós, era muito diferente. Eles conversavam, era uma conversa pausada, era um negócio mais tranquilo, independente do tipo de assunto, mas eles
era tratado de uma outra maneira. As pessoas se ouviam e se faziam ouvir também. Isso aí também é um outro ponto bem importante. Então, na minha opinião, né, quando a gente tá numa conversa assim, com a pessoa, ela tá expondo aquele momento dela para você, uma das coisas que eu não gosto de fazer, que eu acho que é bem relevante, que acho que as pessoas deveriam levar em conta, é a gente não dar solução pro problema dos outros. Né? A gente não tem que falar como a pessoa deve agir, como ela deve fazer, ou o que ela deve falar. A gente tem que pegar e fazer com que a pessoa reflita para tomar uma decisão. E nesse momento, quando a gente faz a pessoa refletir, você começa a prestar atenção no que ela está falando, você começa a se aprofundar naquele assunto. E a pessoa vai se sentir importante para você. Quando você começa a aprofundar no assunto, que você começa a demonstrar interesse no assunto, até o seu tipo de pensamento pode mudar também com relação àquele ponto de vista. Não, com certeza. Eu acho que assim, o ato de realmente escutar, eu acho que quando você quer realmente escutar alguém, a primeira coisa que você deve fazer é você se despir do seu eu narcísico, né? Eu acho que é o primeiro ponto. E aí, através disso, dá a real atenção ao que está sendo dito pelo outro. Você, entre aspas, né, se colocar no lugar do outro. Quando eu digo, entendo assim, que quando eu digo se colocar no lugar do outro, é você tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa, a visão que ela tem por um determinado assunto, né? É preciso sempre compreender que nós não somos o dono da razão. Não é porque eu pesquisei sobre um determinado assunto que eu tenha um domínio total sobre isso. E é exatamente isso quando eu falo sobre a arte da escutatória, que é o que leva o nosso cerne principal do nosso podcast de hoje. Porque eu sempre vejo anúncios de curso de oratória, aprenda a falar bonito, como falar de tal jeito, mas todo mundo ensina muito a falar bonito, mas ninguém ensina a ouvir bonito. E eu acho que a gente tem que começar a ensinar como é que faz para ouvir bonito, porque escutar é muito complicado, né? Escutar é uma coisa que é muito sutil. Parafraseando o Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que haja silêncio dentro da alma. E aí é onde está a dificuldade, porque a gente não consegue ouvir o que o outro tem para dizer. A gente não consegue de forma verdadeira ouvir o que a pessoa tem a dizer sem misturar o que a gente quer falar, que é justamente isso que vocês falaram. Se você está conversando com uma pessoa, pode reparar, você está conversando com uma pessoa e você fala, pô, eu tenho um filho, ela, eu tenho 2, eu tô com dor nas costas, eu tenho câncer. Sempre a pessoa quer, né, se sobressair e falar alguma coisa que ela tenha mais do que você. Porque a nossa incapacidade de ouvir, ela nada mais é do que uma manifestação muito constante e sutil da nossa arrogância e da nossa vaidade. Porque no fundo a gente acha que é mais bonito, né? Sim. E por falar em vaidade, né? Coloca aí, momento curiosidade. Curiosidade. Quando a gente tá falando sobre vaidade, eu acho que a gente vai fazer ainda em algum momento um podcast só sobre pecados capitais. A vaidade foi o primeiro pecado capital da história, né? E ela começou com Lúcifer, né? O portador da luz. Lúcifer. Um nome muito bonito, inclusive, né? Que eu nem posso ficar falando muito aqui, porque, como dizia a minha avó, não fala o nome dele que ele aparece. Mas então, no texto de Isaías 14, quando fala por que caístes do céu, ó estrela d'alva, na verdade, esse texto ele não refere-se sobre Lúcifer, né? Ele está falando sobre o rei de Tiro. E aí algumas traduções trouxeram para a Bíblia aí essa referência do texto de Isaías a Lúcifer, né? E tem algumas traduções que diz que caístes do céu, estrela da manhã, filho d'alva, astro brilhante, filho da aurora, filho da alvorada, brilhante. Mas Lúcifer, de fato, não se tem tradução no texto original. Na verdade, existe um poema que é O Paraíso Perdido, do John Milton, que ele sim conta essa história, que é a história como a gente conhece aí, sobre Lúcifer ter sido expulso do paraíso. E aí no texto de John Milton, ele fala justamente isso, né, que Lúcifer, por se achar bonito, por ser um ser de luz, inclusive mostrando aí pra gente o perigo da beleza. Eu sei sobre o perigo da beleza bastante porque eu sou lindo, é que vocês não estão vendo a gente.
mas é falando sobre o perigo da beleza, né? Porque Lúcifer, por se achar o anjo mais bonito do céu, entrou em uma guerra e aí ele caiu, né? Foi derrotado pelo arcanjo Miguel. Miguel, que significa Mihael, assim como Deus, né? Mihael, os nomes de Deus. E aí Miguel expulsou Lúcifer com um terço dos anjos que tinham no céu. Né? Inclusive tem imagens quadros muito bonitos que representam aí esse texto do John Milton, né? Do anjo caído. Mas o que é importante dizer, quando a gente está quando a gente não pratica a escutatória, quando a gente é uma pessoa que a gente não ouve a pessoa e já quer falar em cima da pessoa, a gente nada mais está fazendo do que mostrando como a gente se acha mais bonito, quanto a gente se acha mais interessante. Então acho que é muito importante que você tenha a arte da escutatória, inclusive no amor. O Rubem Alves fala sobre isso no livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, quando tem o capítulo sobre calidoscópio, né? Onde tem um texto que é muito bonito, que é sobre o amar e ouvir. E ele diz assim: amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A arte de amar e a arte de ouvir estão intimamente ligadas. Não é possível amar uma pessoa que não sabe ouvir. Os falantes que julgam que por sua fala bonita serão amados são uns tolos. Estão condenados à solidão. Quem só fala e não sabe ouvir é um chato. O ato de falar é um ato masculino. Fala é falos, algo que sai, se alonga e procura um orifício onde entrar, o ouvido. Já o ato de ouvir é feminino. O ouvido é um vazio que se permite ser penetrado. Não me entenda mal. Não disse que fala é coisa de homem e ouvir é coisa de mulher. Todos nós somos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Sherazade, quando contava as histórias de 1001 Noites para Sultão, estava carinhosamente penetrando os vazios femininos do machão. E foi dessa escuta feminina do sultão que surgiu o amor. Não há amor que resista ao falatório. E Leonardo da Vinci, ele também complementa esse texto aqui, né? Quando o Leonardo da Vinci diz: as mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Então o silêncio ele é muito importante em todas as relações que a gente convive. Mas o que é importante também dizer é que não é só o silêncio de fora. É preciso que você tenha o silêncio de dentro. A ausência de pensamentos é o que eu disse no outro podcast e eu venho repetindo com muita frequência, né? Que é você estar com a cabeça no agora, né? No momento presente, né? Quando você quer ouvir as coisas, não é só você não falar e você tá só pensando, se apegando, né, numa coisa que a pessoa disse para discutir depois. Mas é de fato você tá com a sua mente aberta, com o seu corpo aberto para ouvir tudo aquilo que a pessoa tem a te dizer. Porque aí sim a gente consegue ter empatia. Porque o que é empatia? Não é você se colocar no lugar do outro. Porque se você se colocar no lugar do outro, é você no lugar do outro. É muito importante que a empatia seja você verdadeiramente estar entendendo o que a pessoa está dizendo e tentar avaliar pelo ponto de vista dela e não só pelo seu. É como eu falei antes, né, Pablo? Eu acho assim, como dizia minha avó, cada um terá a vista da montanha que subir. Né? Então assim, se eu cheguei em um determinado ponto, a minha vista é uma. Se eu fui para um outro ponto, a minha vista é outra. E aí, como é que eu posso criticar o ponto de vista de um outro e tirar dele a razão? Às vezes, os dois podem estar certos sobre um determinado assunto, né? Mas também pode estar errado. Uma coisa que você falou e é uma coisa que eu estava pensando aqui, raciocinando, é que assim, às vezes em determinadas discussões, sejam elas entre casais, amigos, colegas de trabalho, sei lá, entre duas pessoas, né? Eu acho que às vezes para evitar um mal entendido, a gente precisa dizer só o que realmente tem que ser dito. A gente tem que dizer o que precisa ser dito e ponto final. Então não é dar detalhes ou enfeitar a fala de uma forma desnecessária, sabe? É ter certeza de que tudo que de todas as palavras que saem de você é o que realmente você quer dizer, para não ser mal interpretado. Então, assim, tente não usar palavras ambíguas, né? Isso vai fazer com que as pessoas consigam te ouvir de uma forma melhor.
Porque às vezes a gente tá ali parado, a arte de ouvir é bacana, é necessária, mas às vezes você tá ouvindo a pessoa ali falar e vai no assunto e volta lá no começo de novo, e começa de novo, e aí você se desprende. Então não é só a arte de ouvir, mas é também a arte da oratória. A gente precisa ter um pouco a arte da oratória também. É preciso saber se expressar. Isso evita com que a pessoa te interrompa ou desligue o disjuntor dela, como o Pablo sempre fala do dito cujo, do disjuntor, né? Eu gosto bastante, Textor, de falar sobre o disjuntor, né? E o disjuntor eu li pela primeira vez esse termo deslugar o disjuntor justamente num livro sobre liderança do Luciano Pires. Aliás, recomendo. O Luciano Pires é um ótimo escritor e ele tem no livro dele o Diário de um Líder, né? E aí ele fala sobre isso, né? Nas transmissões de lutas do MMA, quando um lutador acerta o outro direto no queixo, o outro cai como um saco de batatas e o locutor diz: desligou o disjuntor! Então, o que é o disjuntor? Disjuntor é um dispositivo eletromecânico que desliga a corrente elétrica quando acontece um curto-circuito. Então, todo mundo em casa tem um disjuntor. Então, o que acontece? Se for para ter um curto-circuito, o disjuntor desliga e ele acaba aí com a sua luz. E aí, quando a gente está em uma conversa, em um diálogo, é muito comum que você está conversando com a pessoa e às vezes você fala uma coisa que desliga o disjuntor dela e tem que saber ler, né? Que a pessoa desligou o disjuntor. Recentemente, eu que conheço o Textor já faz aí um pouco mais de 6, 7 anos, liguei para ele para falar de um assunto, falei de uma coisa e depois eu tava falando outra coisa. E aí, como eu conheço a peça, eu vi que ele não tava prestando atenção. Aí eu falei para ele: pô, Textor, desligou o disjuntor, né? E ele falou: desliguei. Então, o que aconteceu? O que é o desligar o disjuntor? Parou de prestar atenção no que você está falando, né? E é muito comum quando você está num diálogo com alguma pessoa que você está falando e você vê que você não consegue terminar a fala, que a pessoa ela tá ansiosa para repetir. Então, o que acontece? Ela se apegou em uma coisa que você disse e desligou o disjuntor para as demais. Recomendo que nesse momento você pare de falar, porque provavelmente você vai estar falando com uma porta. Aliás, é provável que uma porta ouça melhor do que essa pessoa que está querendo te cortar a todo momento. Por isso que é importante a gente sempre tentar se aprofundar no assunto ali, né? Claro, acontece muitas vezes da pessoa tá falando e tem um gatilho ali que faz ou você ficar preso numa parte da conversa e não ouvir mais nada, ou você simplesmente desligar e não nem lembrar do que a pessoa tá falando, né? Você perder totalmente o poder de ouvir o que ela tá falando. E quando isso aí acontece, né, a gente pega e tende a não dar mais atenção e a outra pessoa ela vai começar, ela não sabe, muitas vezes ela não consegue ler isso aí e continua, isso aí pode causar um grande problema, né? Uma outra coisa que a gente tem que fazer para evitar não escutar o outro é evitar falar da gente no meio da conversa, né? Se a pessoa tá contando aquela situação para você ali, a gente pegar e colocar nossa visão, a gente falar da gente, de situações que a gente passou, sem a pessoa ter perguntado. Aí o Pablo falou, eu tá numa conversa e fala, eu tenho uma filha de 7 anos, outro fala, eu tenho uma de 3. Fala, mas ninguém perguntou, né? Espera o momento certo para você fazer suas colocações, colocar as suas opiniões, seus pontos de vista, né? Inclusive Pitágoras diria, né? Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Mas isso que você falou, essa frase do Pitágoras, ela tem muita relevância. Porque ela tem... Pra gente conseguir ouvir a pessoa, a gente tem que praticar, além da escuta ativa, isso quer dizer que você tem que praticar a arte do silêncio, né? Se o silêncio falasse, escutaríamos a voz de Deus. Com certeza. E é o que eu já disse uma vez, o silêncio às vezes também é uma resposta, né? Então, que nem o Pablo tava falando lá quando a gente tá falando e aquela outra pessoa que tá querendo falar, né? Querendo atropelar a gente. Lá em Provérbios 17:27 fala que o que possui conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Então a arte da gente conseguir, a gente saber ouvir e a gente saber o momento de ficar em silêncio, não só que nem o Pablo de ficar em silêncio, não só da nossa voz, mas o silêncio mental também é muito importante. Né? A Daniela do Lago, ela fala, ela põe uma coisa que é o seguinte,
que muitas pessoas elas continuam falando em cima da outra porque elas têm medo do silêncio, né? Elas não sabem o momento que a outra tá te ouvindo realmente, então ela não para de falar. A música, ela acontece no silêncio, né? Eu acredito que a nossa alma, na verdade, ela é uma catedral submersa no fundo do mar, né? E aí quem faz mergulho sabe, no mar a boca fica fechada. Como dizia a minha avó, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Ou como dizia a minha avó, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, sabe por quê, meu filho? É pra gente falar menos e ouvir mais. Minha avó ia dar um coach danado, né? Ó. Clarice Lispector, ela tem um texto muito bonito que ela diz assim: ouve-me, ouve o meu silêncio, o que falo nunca é o que falo, e sim outra coisa. Quando digo águas abundantes, estou falando da força do corpo nas águas do mundo. Capta essa outra coisa de que na verdade falam, porque eu mesma não posso. Lê a energia que está no meu silêncio. Ah, tenho medo do Deus e do seu silêncio. E aí, pra mim, Deus é isso, né? Eu já falei em outras frases, mas pra mim Deus é isso. A beleza que se ouve no silêncio. O William James, ele tem uma frase, eu separei realmente várias frases de pensadores sobre o silêncio, né? E o William James tem uma frase que me chamou muita atenção, que ele diz: o exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. Porque assim, quando a gente está falando sobre sempre PNL, dentre outras coisas, sobre esses canais que falam sobre você ler a outra pessoa e tal, não é você ler só o que a pessoa está falando, é você ler o silêncio da pessoa, né? Que é o que a Clarice fala ali, ouve o meu silêncio, né? É você conseguir observar todas as coisas que não foram ditas. Porque se você é uma pessoa que você só consegue lidar com as coisas que foram ditas, você é uma pessoa que provavelmente vai ter muita dificuldade aí de se desenvolver como humano, né? Porque conseguir entender o que a outra pessoa tem a dizer sem ser por palavras é muito importante. Várias técnicas de PNL abordam isso. Franz Kafka diria: você não sabe a energia que reside no silêncio. O silêncio é a única resposta que deves dar ao tolo, porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites, né, Texto? Como já diria minha avó. Como já diria. Tem um negócio que é muito bacana, cara, e que eu comecei a praticar. Eu sempre fui uma pessoa que tive esse problema, né, de não deixar as pessoas acabarem de falar, né, então sempre falava por cima e tal. E aí eu comecei a desenvolver a arte da escutatória, né, que é ouvir mais as pessoas. E aí, para eu praticar isso, o que eu fiz? Eu implantei na minha equipe uma técnica, que é a chamada one-on-one. Do que consiste essa técnica? Elas são reuniões de check-in entre um líder e um membro do time. Pode até parecer de vez em quando um feedback, mas não é bem isso, né? E aí são conversas curtas, normalmente, né? E que giram em torno do que está acontecendo, o que está indo bem no time, o que precisa mudar e tal. Mas aí eu fiz uma adaptação nisso. Como que eu fiz isso? Em vez de ser uma conversa curta, eu fiz essa conversa se tornar mais ou menos, em média, 1 hora, né? E aí, dentro dessa 1 hora, eu vou discutir com o membro do time no que ele está evoluindo, o que ele precisa evoluir. A gente começa a colocar... Eu colocava objetivos, definia metas para esses objetivos, metas de 30, 60, 90, 180 dias e até mesmo 1 ano. E aí, em cima disso, baseava-se em nossas conversas. Então, o membro do time vinha, conversava comigo, dizia o que estava ruim, o que podia melhorar e tal. Falávamos sobre as suas metas e seus objetivos. Às vezes, quando a pessoa se sentia um pouco mais confortável, a gente falava sobre a vida pessoal, vida profissional, evolução dele. E eram conversas mantendo esse foco, certo? Então, no que isso ajudava os membros do time, né? Ajudava a engajar, a ter um engajamento maior deles, a fortalecer a relação com o time, fazer que aqueles feedbacks no fim de ano, por exemplo, fossem mais fáceis, né? E não trouxessem grandes surpresas, né?
e garantir que os membros, cada um, entendesse qual era o seu papel dentro do time e, claro, auxiliar na evolução de cada membro. Auxiliar a evolução da pessoa como um profissional, pessoal também. E para mim, no que ajudava? Ajudava eu a trabalhar a arte da escutatória. Por quê? Porque o tempo era dividido em 45 minutos a pessoa falando e eu ia prestando atenção, eu tinha que prestar atenção para saber qual seria a minha conclusão no final, para eu poder dar o meu parecer no final e poder auxiliar a pessoa, e 15 minutos só eu falando. Então, ajudava também o membro do time a perder a vergonha de falar e criava um elo maior entre líder do time e os membros do time. E para mim ajudava a esse exercício a eu trabalhar mais a arte da escutatória. Tem uma frase do Albert Einstein que é bem legal, que ele diz assim: penso 99 vezes e nada descubro, deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela, né? Então realmente o Textor, essa sua técnica do one-on-one, ela é muito importante, e isso pode ser feito, você falou, no ambiente corporativo, mas até no seu relacionamento mesmo, né? Quantas vezes que você parou mesmo pra ouvir verdadeiramente a pessoa que está ao seu redor? E eu queria deixar uma dica aí também, em um desafio, que eu vou chamar de lei do silêncio, né? Então, o que é a lei do silêncio? Cada vez que você critica uma pessoa ou fazer algum comentário de briga de vizinho, assalto, fazer aquela intriguinha, sabe aquela intriguinha que você adora? Você não, né? Seu vizinho, você nunca, né? Mas, toda vez que alguém falar aqui, a gente fala lei do silêncio. E a gente começa a praticar a lei do silêncio. Porque essas palavras negativas, elas vão somatizando no nosso corpo essa energia de uma forma tão sutil que ela chega até no corpo físico, né, através de doenças ou acidentes. Então é muito importante também que você, nessa prática do silêncio, também evita de falar as coisas para as pessoas, né? Evita de comentar coisas que não fazem sentido, né? Que é aquela frase do Pitágoras que eu disse, né? Se você não tem nada bom para dizer, fica quieto, cara. Não faça isso, né? Então pratiquem a lei do silêncio, né? Porque e o Pitágoras diria, né? Escuta e será sábios. O começo da sabedoria é o silêncio. Ô, Cleiton, sabe aí qual é o melhor estado de espírito que tem? Oi? Tu sabe qual é o melhor estado de espírito que tem? Não. Como dizia minha avó, é ficar na sua. Minha avó sempre dizia, ficar na sua é o melhor estado de espírito que tem. É aquilo, né, velho? Se você não foi chamado a dar a sua opinião, não dê. Às vezes as pessoas só querem falar, não querem ouvir. É como os guris falaram, né? O Pablo, o Cleiton, até mesmo eu. Esse é o conselho pra vida. Fica na sua. Paulo Coelho, ele diria: ficar em silêncio não significa não falar, mas abrir os ouvidos para escutar tudo o que está à nossa volta. Pablo veio com o livrinho do Mensagem de Minuto, né, velho? Hoje eu vim armado. Fui lá no Amarelinho. E aí o Pablo tava falando desse negócio do desafio do silêncio, né? Eu acho que o nosso desafio do episódio passado, lá dos 9 pontinhos, também pode ficar para essa semana, porque depois, quando eu apresentar a resolução dele, eu vou explicar um desenho que ele forma lá e, enfim... para essa semana, para esse episódio, a gente tem 2 desafios. A gente mantém da semana passada, valendo, e vamos fazer isso do Pablo aí também. Eu acho que a gente só deveria falar dessa resolução desse jogo, se ninguém for procurar, claro, né? Mas a gente tem a nossa explicação depois que a gente falar de criatividade. Porque fora a resolução de problemas complexos, né? Que aquilo é um problema complexo, você precisa exercer também a criatividade, né? Então eu acho que seria bacana a gente falar a resolução depois da criatividade. Pode ser. Bom, pessoal, e por hoje era só. A gente encerra por aqui. Pablo, suas considerações finais. Se o meu silêncio não te diz nada, minhas palavras são inúteis. Cleiton,
considerações para finalizar aí? Bom, a gente viu que é um assunto que renderia horas e horas de discussão, mas sempre partindo do mesmo princípio. Saber ouvir e saber ficar em silêncio no momento certo é um negócio difícil, não é simples. Então a gente tem que dar muita importância para esses pontos. E aí eu trago uma frase para o desfecho da minha parte de hoje, que é: às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Charles Chaplin. Valeu! Boa, Cleitão. Então, bom, eu finalizo por aqui também. Espero que tenham gostado desse episódio. Um episódio um pouquinho mais curtinho, certo? Não esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo aqui, para quem está ouvindo aqui pelo YouTube, e também se inscrever no canal. E para quem está ouvindo pelas plataformas de podcast, também aí curta, se inscreva para ser avisado aí quando tiver um novo episódio, certo? E por favor também vão dando seus feedbacks aqui no YouTube, para quem tá ouvindo aqui, ou lá pela nossa página do Instagram, @como dizia minha avó oficial. Eu quero deixar aqui registrado também, o Pablo ele comentou de um livro do Rubem Alves, que chama-se Ostra Feliz Não Faz Pérola, e eu deixo aqui como frase final. E como a gente falou de discussões entre pessoas, eu deixo aqui uma frase de um dito popular, não tem nenhum autor conhecido, que é: às vezes só há uma resposta possível: o silêncio. Silênciozinho aquele normal para causar aí, mas o silêncio veio como resposta, beleza? Um abraço a todos e até mais!